voltamos com o programa Contraponto. Se você perdeu o primeiro bloco, acesse o blog arimacedo.zip.net. Lá tem todas as entrevistas que nós fizemos aqui no programa. Jorginho, você falou da questão da alta rotatividade. E eu fico pensando muito na questão do desemprego, que hoje é muito comum nesse mundo globalizado, extremamente disputado. No setor metalúrgico, essa alta rotatividade ela é muito comum, é muito presente na vida do trabalhador? Seja difícil um setor que não seja, né? Seja bancário, seja químico, os metalúrgicos não estão fora disso, os comerciários mais ainda, mas é um número sim muito grande, né? Principalmente as pessoas que têm menos tempo de casa, as pessoas menos experientes, são as pessoas que estão mais sujeitas a um processo de rotatividade. E isso tem uma relação direta com o ganho das pessoas, né? À medida que a pessoa passa a ter um melhor rendimento em função dos reajustes negociados pelo sindicato, não só na campanha salarial, mas nas estruturas de cargos e salários, acaba que chega um dado momento, as empresas começam a demitir e contratar outros. Num momento como esse que a gente viveu nesse último ano e continuamos vivendo agora em 2010, a rotatividade é um pouco menor, porque falta em alguns setores a mão de obra qualificada para atender a demanda. Então quem tem segura, mas isso não quer dizer que não haja, é um número bastante significativo sim. É só pegar o setor de homologações do sindicato, o setor de homologações da DRT e a gente vê o número de pessoas que são demitidas todos os meses. É realmente um número muito grande. Nesse sentido, vocês têm que comemorar, né, Jorginho? Porque aqui na região a gente teve um aumento de 54% pelos índices que vocês apresentam de geração de emprego no setor metalúrgico. Você é um camarada muito habilidoso na negociação. Eu te conheço há algum tempo. E eu percebo isso, você é muito habilidoso na negociação. Isso se deve muito a esta habilidade que você tem na negociação com o setor. O que a gente percebe muito aqui é, por exemplo, que as empresas, as metalúrgicas, as greves são pouco frequentes. Eu acho que é muito pela habilidade que você tem de negociar. Ou pela questão do aumento das exportações, principalmente das empresas metalúrgicas. A China hoje aí absorvendo muito as exportações brasileiras. O que eu acho que falar de si próprio é meio complicado, mas qual é a principal questão aí que se coloca? Não, eu acho que, bom, primeiro agradeço as suas palavras, mas seguramente não é tudo isso, né? O que tem demandado um maior número de empregos na nossa região realmente é uma demanda de produção. Às vezes produziu muito em todos os segmentos, é uma produção muito alavancada, mas isso se deve mais do que às exportações, que é um número expressivo, mas muito mais em commodities do que em produtos acabados, exceto pelo setor automotivo, que tem um volume pelo menos tinha um volume bastante expressivo de exportações, mas pela demanda interna. O que cresceu muito foi o consumo interno. As políticas de transferência de renda, de colocar mais renda na mão das pessoas, que o governo federal também tem feito, estimulou muito o consumo. A outra são o acesso ao crédito, quer dizer, nunca as pessoas tiveram tanto acesso ao crédito, tanto em financiamento quanto crédito direto às pessoas, tem sido muito facilitado. O próprio sindicato tem uma cooperativa de crédito que mês a mês crescem o número de empréstimos concedidos pela nossa cooperativa, o que significa que as pessoas estão mais confiantes e, portanto, vão ao consumo. Se você transfere isso para o país como um todo, os programas de transferência de renda, o Bolsa Família, que tão criticado foi no seu início, hoje foi cantado por todo mundo, inclusive pela oposição ao governo Lula, que manteve não só a ideia de continuar com o Bolsa Família, como de buscar aumentar. Ele é um importante instrumento de distribuição de renda, muito pouco, por sinal, porque deveria ser muito maior e atingir um número ainda maior de pessoas. A outra é o acesso das pessoas. Se você tem mais produção,
tem mais pessoas saindo da linha de pobreza, mais pessoas acessando aquilo que o IBGE chama de classe média, que para nós discutível, né? Falar que alguém que ganha entre 1.000 e 1.200, 4.000 reais, falar que é classe média, para mim pessoalmente não serve. De qualquer maneira, é um acréscimo de renda muito grande. Aí vai ter programas do governo federal, por exemplo, como Luz para Todos. Parece uma coisa simples, mas a pessoa, a partir do momento em que ela tem acesso à energia elétrica, junto com isso vem geladeira, televisão, liquidificador, micro-ondas, vem tudo. E isso significa consumo, transferência de renda, melhor qualidade de vida. E isso alavancou muito a produção brasileira. Então, por isso, esses altos índices, esse crescimento bastante expressivo. Se o país continuar nessa linha, nós temos uma tendência de ainda melhores condições para a população brasileira. Você tocou num ponto, numa das perguntas, que eu acho que é fundamental, que é a qualificação do trabalhador. Como o sindicato vem trabalhando com a qualificação do trabalhador, e hoje a gente teve uma diminuição que talvez no passado fosse mais intenso, que era a utilização dos recursos do FAT para qualificar o trabalhador. Isso ainda continua, se na mesma proporção, e como vocês no Sindicato dos Metalúrgicos vêm trabalhando com a qualificação do trabalhador? O FAT tem utilizado alguns programas pontuais. Eu não tenho acompanhado todos, como você disse, diminuiu bastante esses programas como existia até 8 anos, 7 anos atrás. Mas nós temos tido, sim, bastante programas via Ministério do Trabalho, os programas de qualificação das prefeituras têm desenvolvido um trabalho importante. No que diz respeito ao FAT, tem um programa que chama PNQ, que é Programa Nacional de Qualificação. Esse programa ele é específico, ele acaba sendo direcionado para determinados segmentos. Então você faz um programa direcionado para a construção civil, um programa direcionado para os metalúrgicos, um programa direcionado aos têxteis, aos químicos. Então tem sido feito programas dessa forma. Ainda é insuficiente para as necessidades que a gente tem. Agora, a qualificação dos trabalhadores não vai se dar só por isso. Esse é um paliativo, são programas curtos, de curta duração. O que se necessita são programas mais robustos, com escolas técnicas, ampliação do número de escolas técnicas, os cursos melhores desenhados, olhando para um país que vem investindo nesses últimos anos fortemente em infraestrutura, seja na construção civil, seja rodovia, ferrovias, portos, aeroportos, a indústria naval. Esse investimento em infraestrutura precisa de uma grande gama de qualificação de trabalhadores, dos mais variados setores, do pedreiro ao engenheiro. Então, são distâncias muito grandes e de cursos mais variados que precisam ser feitos e que demandam uma carga horária que não pode ser de 40 horas para se fazer um curso. Nós precisamos de um curso de 300, de 600 horas que possam minimamente qualificar essas pessoas para o mercado de trabalho ávido por profissionais qualificados. Legal, eu quero no último bloco falar com você sobre, agora já entrando um pouquinho especificamente na questão do governo Lula e do governo Dilma, puxando essas questões de qualificação, trabalhador, de renda, que você já adiantou um pouquinho nesse bloco. Nós estamos entrevistando hoje o presidente dos sindicatos metalúrgicos, vamos fazer um rápido intervalo e já voltamos.